Bom dia a todas, todos, todes. Estamos iniciando a 4ª semana acadêmica dos Seminários de Práticas Educativas, cujo tema é Formação Docente e Relações Étnico-Raciais. Com o formato online, cada um assistirá essa gravação no momento que for mais adequado, de acordo com seu planejamento diário. Eu sou a professora Marina Henriques, atualmente estou na coordenação do Seminário de Práticas Educativas 2 do curso de Licenciatura em Pedagogia, modalidade EAD, oferecido pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, quero expressar minha satisfação pela realização de mais uma edição desse evento, organizado pelo grupo de coordenadores dos seminários e pela coordenação geral do curso, registrar que estamos muito saudosos do calor humano, dos encontros presenciais na nossa universidade, mas que nesse momento ainda precisamos optar pelo modo remoto. Esse encontro foi planejado com carinho, zelo e comprometimento pela comissão organizadora, mesmo que ainda estejamos vivendo num período desafiador em que todos nós estamos afetados de alguma forma ainda pela pandemia da Covid-19. Que nós possamos, em breve, dizer adeus a ela, e retomar os nossos encontros nos nossos campos da Unirio. Obrigada, então, pela presença de todos e todas. Nós temos aqui na sala participantes de diferentes polos do estado do Rio, sejam todos muito bem-vindos. Na proposta curricular do curso de Pedagogia constam os seminários de práticas educativas, que constituem oportunidades de debate e interlocução focadas em temas específicos. Está previsto que esses componentes contenham um encontro presencial obrigatório, semestral. No entanto, como eu já disse, devido à pandemia, nós estamos nessa edição ainda no formato online. Essa abertura, então, reúne todos os seminários, o Seminário de Práticas Educativas 1, que é coordenado pelo professor Charles Feitosa. Charles, dá um alô aí. Seminário 2, que é coordenado por mim. O Seminário de Práticas Educativas 3, pela professora Jéssica Rodrigues. O Seminário 5, pelo professor Ivo da Costa do Rosário. O Seminário de Práticas Educativas 6, pelo professor Miguel Freire. E o Seminário de Práticas Educativas, os seminários 4 e 7, coordenados pela professora Viviane Almeida. Agradecemos o apoio da coordenação geral, da coordenação de tutoria do nosso curso de Pedagogia, e aproveito a oportunidade, então, para passar a palavra para a professora Raquel Kolassik, que vai dar as boas-vindas. Raquel. Olá, queria saudar a todos, agradecer aos professores que estão empenhados em organizar esse encontro, agradecer a participação das professoras convidadas e desejar a todos nós uma manhã, uma tarde, uma noite, Cada um vai estar assistindo isso num horário bastante formativo. Ok. Então, vamos passar para o debate, já agradecendo muitíssimo a presença das professoras Marise Vieira de Oliveira e Valdineia Teles Pereira. O tema dessa edição é Formação Docente e Relações Étnico-Raciais. As diversidades étnico-raciais estão em pauta em muitos discursos, porém, devemos repensar o motivo pelo qual os vocábulos étnico e racial estão justapostos numa nova palavra composta. Étnico, porque vem de etnia, que é aqui colocada para identificar aqueles diferentes grupos sociais que se particularizam por possuírem tradições, cultura, língua e signos comuns que a tornam manifesta. A presença dessas características possibilita aos membros de um grupo étnico a construção de subjetividades diferenciadas, permitindo-lhes identificarem-se a si próprios em um movimento inverso a serem também identificados pelos membros de outros grupos sociais como singulares nesses aspectos. Nessa perspectiva, a existência ou não de uma comunidade de sangue não é fator determinante. Racial referencia-se aqui à raça, que nesta perspectiva é compreendida no campo da antropologia social, operando na percepção da diversidade fenotípica, como, por exemplo, textura do cabelo, cor da pele, formato do nariz, sinais diacríticos que se constituam
como determinante, que se constituem como determinante de estrutura social. Estou citando aqui CIS 2005, Almeida e Ferreira 2018. Sendo assim, na busca por realizar a argumentação em torno desse tema, apresento as palestrantes de hoje, que, como a Raquel disse, é manhã, tarde ou noite, né? Realmente a gente está, cada um está assistindo no seu horário preferido aí. Então, as intervenções das professoras Valdineia Teles Pereira, que é doutoranda em Educação pelo Proped UERJ, mestre em Educação pela UF, especialista em Relações Raciais, Negra e Educação, PENESB, UF, pedagoga UF, professora SEDUC RJ. Muito obrigada, professora, seja muito bem-vinda. E a professora Marise Vieira de Oliveira, professora de História das Redes Estadual do Rio de Janeiro e Municipal de Duque de Caxias, mestre em Educação pela Rural, doutoranda em Educação pela UF, presidente da Associação Indígena Aldeia Maracanã e coordenadora do Instituto dos Saberes dos Povos Originários, conselheira do CEDIND e membro do Parla Índio. Seja muito bem-vinda também, professora Marise. Então, vou passar a palavra primeiramente para a professora Valdineia, que terá em torno de 20 minutos para a exposição. Na sequência, a professora Marise, então a gente abre para um debate com perguntas e comentários de quem está presente na sala. Olá, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para todas, todos e todes. Manifestar a minha alegria de estar nessa casa, né? Agradecer aos professores envolvidos, a coordenação do curso, em especial, gostaria de agradecer ao professor Miguel Freire, que me fez o convite, eu aceitei com muita honra e alegria. Trabalhamos no CEDERJ, eu fui tutora no CEDERJ do Polo de Rio Bonito durante 5 anos da minha vida, onde eu agradeço muito ao professor Charles da Fonseca, né, pela troca, enfim, por todo o envolvimento em um trabalho de tanta qualidade e empenho que é o consórcio UAB CEDERJ. Então, eu gostaria de agradecer a todos e dizer que espero que seja uma manhã e uma conversa muito favorável a um diálogo necessário e urgente em nossa sociedade, né, que são as relações raciais. Bom, antes de tudo, eu gostaria de saudar os meus antepassados pelos caminhos abertos, pela resistência e pela luta, né? E eu peço licença para entrar nos lares de vocês. Lembrando que a gente ainda está em uma atmosfera pandêmica, né? Onde devemos, sim, manter cuidados, né? Na medida do possível, se colocando também diante do mundo. Enfim, alguns municípios, estados liberando máscara, possibilitando alguns encontros, mas todo cuidado é pouco e necessário, né? Bom, e é de grande urgência, né, trabalhar a questão da formação dos professores atrelado e associado às relações étnicas. E aí eu gostaria, diante de qualquer coisa, sinalizar uma questão muito importante, que é o antirracismo, né? O antirracismo é uma palavra que tem sido pontuada ultimamente, mas ser contra alguma coisa já é muito bom, né? Já nos coloca em posição ao mundo, e ao mundo que a gente não quer, de coerção, de opressão e de violência em relação, né, a uma parte considerável da nossa sociedade, que é a comunidade negra, que é a população negra. Mas é também muito antirracismo, qual palavra, né? Mas também é muito importante a gente considerar as relações étnicas raciais de uma perspectiva educativa. Porque a gente precisa, o áudio está falhando, porque a gente precisa pensar nas relações, né? Melhorou? Está tudo bem com o seu áudio, Valdineia, está tudo bem. Ok. Como bem diz o Franz Fanon, né? A condenação ela está nas relações. Bom, então antes de entrar necessariamente no que eu
me organizei para conversar com vocês, eu vou trazer um conto africano. Um conto que diz que lá no início de tudo, do planeta Terra, o Deus maior, ele veio para cá, deixar tudo organizado, fazer esse mundo ser tal como ele é. E aí, em busca de um melhor conforto e harmonia, né, de todos os seres, ele pensou na terra, na água, nos ares, nas florestas, nos animais, em tudo que havia de possível e necessário. E aí, feito isso, ele voltou né, para o seu lugar, onde lá ele pensou se ele havia feito tudo garantindo uma boa qualidade para os viventes daqui. E aí ele começou a avaliar e percebeu que havia deixado de colocar algo muito necessário no planeta Terra. E ele chamou de forma urgente o anjo mais serelepe dos céus e falou: olha, você vai ser responsável de levar esse elemento aqui e deixar no planeta Terra, porque sem isso não vai ser necessário uma vida harmônica e tranquila, principalmente para os seres humanos. E aí ele chamou o anjo mais serelepe, que veio correndo entre nuvens. Porém, ele correu e tropeçou em uma das nuvens, pessoal. Pois é. Nesse tropeço, tudo que tinha no embrulho, né, que o Deus maior havia dado para ele deixar em algum lugar, se estilhaçou. Bom, como tudo que o Deus maior faz não é por acaso, eu gostaria de saber o que vocês opinam sobre esse tal elemento. O que seria esse tal elemento? Alguém pode me sugerir? O que seria de tão importante e necessário nessa caixa e que se estilhaçou e que não foi por acaso? E aí? Pense. Sim, eu imagino que vocês estejam pensando, sugerindo que seja a unidade, o amor, a alegria, a diversidade, a religião. Podem pensar mais um pouquinho. E aí, o que vocês acham? Vou dizer. O Deus maior deu o elemento imprescindível na mão do anjo serelepe, o elemento da verdade. Foi a verdade que se estilhaçou mundo afora e caiu em todos os seres, para a gente aprender e entender que a verdade ela não é única, assim como as religiões não são únicas, as identidades, as ideologias, as classes sociais, a cor de pele, a nossa origem, a sexualidade. E aí, algo importante para a gente pensar, que faz parte do nosso trabalho, nossas práticas pedagógicas, o que fomentam e fundamentam. Elas não são únicas, elas não podem promover verdades únicas. E eu trago algumas reflexões para vocês compartilharem comigo. Qual seria a concepção de infância, adolescência e educação que estaria presente em nossa prática pedagógica enquanto professor e formandos? Qual é o nosso projeto de vida? E o que a gente pensa enquanto projeto curricular? Porque muitos de vocês já exercem a profissão. E aí, no projeto político do exercício de vocês, da instituição, qual é o ser humano que está ali composto e definido? Há algum?
alguma ideia de ser humano, de humanidade? E ainda, afinal, o que eu desejo para os sujeitos que farão uma interação educativa e humana no nosso trabalho? E aí, pensando nisso, eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo que diz muito respeito do que muitas vezes a escola, o ambiente escolar e até as redes sociais fomentam em relação à humanidade de algumas pessoas, em especial de pessoas de pele preta. Eu vou pedir para o Miguel, por gentileza, apresentar um vídeo Ninguém Nasce Racista. Tem no YouTube, vocês podem assistir e compartilhar e promover debates, discussões e diálogos acerca do tema que esse vídeo vai fomentar. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum, que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode ser. Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando pra ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu acho certo. Errado. É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso pra pessoa. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não.
Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Obrigada, professor Miguel. É um vídeo muito marcante, né? Embora seja marcante, a gente não pode parar na emoção. Nós, enquanto professores, formadores, né, de opiniões, né, compomos instituições escolares, educativas, precisamos entender, né, que há pressupostos históricos, concretos, institucionais e legais que fomentaram esse tipo de vivência em nossas vidas, né? Esse foi apenas um pequeno retrato de um experimento. E eu gostaria de sinalizar que a gente precisa entender que o desenvolvimento da escravidão moderna ela esteve vinculado à expansão do capitalismo, né, no mundo atlântico e estabeleceu interesses econômicos dos impérios, das colônias e ajudaram a criar sociedades escravistas no Brasil, aliás, nas Américas, onde a cor da pele se tornou uma marca fundamental para a discriminação social. Nós, enquanto professores e formandos, precisamos ter isso muito nítido, né, em nosso olhar, em nossa leitura. Tá bom? Um outro ponto muito importante é que o Brasil ele foi o último país do mundo que libertou a população escravizada e seus descendentes do sistema escravocrata, né? E aí esse fato ele acarretou infelizes marcas na nossa história, né? Pois além do adiamento do fim da escravidão, pouco, ou melhor, quase nada foi feito por esse povo, né? Que até então liberto, escravizado, vivenciava o açoite, né? E depois vivenciou uma desigualdade social, econômica e racial. Então, nós temos que ter essa distância e fomentar uma problematização diante das nossas práticas, diante da nossa leitura de mundo e diante do trabalho pedagógico que formalizamos com os nossos estudantes. E aí é importante a gente pensar que foi a partir da Lei Áurea, que tão bem pontuada e trabalhada nos currículos escolares, né, que ocorreu em 1888, sugeria para a elite, né, a burguesia brasileira, uma nova preocupação, né, que seria enquadrar todo o contingente de escravizados na nova realidade social e nas novas relações de trabalho, né? E aí tal questão que anteriormente era ignorada pelas relações sociais, né, do meio de produção escravocrata, em que se aplicava violência física, como o devoltor e o açoite, passou a vigorar em meios ideológicos extremamente fragilizantes, delicados e nocivos à identidade da população negra, incriminando o que era negro, colocando feiura, né, não possibilitando a ampliação do sistema educacional mais democrático, e aí a importância do sistema de cota como algo que repare, e aí não só as cotas, como todo o sistema de ações afirmativas. E aí eu faço um recorte nas relações raciais para fazer com que nós, né, pessoas que estaremos e que estão vivenciando o ambiente escolar, que isso teve fases. Assim como a gente pensa as fases, né, as fases da economia e da sociedade, também há as teorias europeias sobre a diversidade humana, ou seja, o racialismo. Onde é que isso começou, principalmente no Brasil? Tivemos fases, tivemos oportunidade de ter um outro Brasil. Foram escolhas feitas, né? E aí eu gostaria de situar que o início disso tudo, que foi a primeira fase, que foi ainda no final do século XIX, que perdurou aproximadamente até 1914, que foi o racismo científico,
né, que data mais ou menos esse período no Brasil. E ela é caracterizada justamente pela apropriação de intelectuais brasileiros às teorias originárias que foram organizadas na Europa. Mais ou menos em 1430 e pouco, a França ela fomentou, né, esse ideário de hierarquizar os grupos humanos, colocando, né, até então a raça, né, branca no topo da evolução e da civilidade da humanidade e na base, né, sendo inferior e animalesco, né, e atrasado, os povos africanos. Então, essa ideologia ela foi promovida e absorvida pelos intelectuais e pelas instituições brasileiras, né, no fim da escravidão, naquele período, né? E essa fase ela inaugura as discussões sobre o branqueamento por meio de imigração europeia e do controle da imigração africana e asiática. Tá? E há um pensamento e comportamento antagônico entre intelectuais. Há debate na sociedade brasileira. Né? Alguns acreditavam que a mestiçagem seria uma questão de prosperidade para o Brasil, colocando o branqueamento em um processo. Mas, para outros, a mestiçagem ia atrapalhar o Brasil, né, por representar degeneração humana e inviabilizar o avanço do Brasil enquanto nação. E aí nós temos vários exemplos de intelectuais. Eu não vou me aprofundar nos intelectuais, porque são debates e discussões importantes, mas eu posso também deixar referências bibliográficas para quem necessitar e tiver mais interesse. E aí nós vamos para a fase seguinte, que a gente pode denominar como a segunda fase do pensamento racial brasileiro, que foi aproximadamente de 1920 a 1930, onde houve a consolidação, a afirmação do ideal de branqueamento. Né? Aí se consolida esse ideal e o aparecimento da democracia, do ideal também, né, de democracia racial. O que é o ideal da democracia racial? É justamente a atmosfera em que há uma igualdade entre os grupos, os povos brancos e não brancos, né? E aí inclui também os povos indígenas. E esse ideal ele foi disseminado justamente para legitimar uma relação desigual. Bom, aqui não tem problema nenhum, tudo está no seu lugar, graças a Deus. Um pouco dessa ideia, né? E aí a gente tem, depois vocês podem pesquisar, um quadro que se chama A Redenção de Cã, de Modesto Brocos, né? Eu podia ter dado essa imagem para colocar aqui. É um quadro onde tem, resumidamente, uma senhora negra agradecendo aos céus, uma moça com traços mestiços com um menino de pele mais clara que ela, e um homem que, pelo comportamento, a forma de sentar de perna cruzada, é um imigrante. E por que redenção de Cã, Valdineia? Porque essa mulher estaria agradecendo aos céus, né, a graça da família dela ter sido branqueada por gerações e se afastar, assim, né, do racismo, né, da discriminação racial. E aí, gente, é muito importante a gente ver essa fase, né? Porque as instituições se apropriaram de uma maneira muito forte. Bom, tivemos a terceira fase, que é de 1940 a 50, que foi o questionamento sobre essa democracia racial. Né? Grupos de intelectuais questionando e promovendo o quê? A discussão de que a raça não poderia ficar subordinada à classe. Tá? Ganha destaque a Escola de Sociologia e Política de São Paulo, como Florestan Fernandes, Otaviani, Fernando Henrique Cardoso e outros intelectuais. Mas como isso acontece, Valdineia? Do nada? Não. Foram o movimento
negro que fomentou? Também. Mas houve, né, foi um período de muitos conflitos étnicos, raciais pelo mundo, na África do Sul, nos Estados Unidos, e a Unesco veio para o Brasil promover uma pesquisa para saber como o povo brasileiro vivia de uma maneira tão harmônica. Como é que funcionava essa tal democracia racial? E foi justamente promovido, a partir dessa provocação da Unesco, né, onde esses intelectuais da Escola de Sociologia de São Paulo começaram a promover essa discussão e foram para os lugares onde havia negros. Favelas, presídios, hospitais psiquiátricos. Lembrem daquela música da Elza Soares, da nossa querida e amada saudosa Elza Soares? Pois é. E aí eles perceberam que o Brasil era um país extremamente desigual racialmente, extremamente ilegal e indecente nas relações raciais, no trato, né, da população negra. E voltamos à nossa reflexão, né? Que democracia racial é essa onde os negros estão subjugados? Que igualdade é essa? Tá? Então, tivemos essa fase que foi muito importante. E essa fase, ela se prolongou e se prolonga o debate até hoje, né? As pessoas dizem muitas pessoas que eu conheço ainda afirmam, não, a questão é porque o povo é pobre, né? É a pobreza. Não, existe sim a marca da racialidade, onde a cor da pele que faz a diferença. Posso estar com todo o dinheiro no bolso, né? Posso ter uma casa, um carro maravilhoso, mas eu serei sempre a mulher preta, a que será perseguida no supermercado, a que se souber alguma coisa, vão achar que fui eu primeiramente, porque as minhas marcas ainda estão atreladas a uma ancestralidade que foi demonizada, criminalizada, e há também um outro lado. Inclusive, a Cida Bento vai estar agora no dia 2 de maio, no programa Sem Censura, falando, né, da branquitude, né? Há também uma branquitude, né? E aí eu tenho um termo muito interessante, meu Deus, ensaiei tanto para falar aqui para vocês e agora eu esqueci. E aí ela fala dessa autoestima da branquitude que também quer preservar o seu lugar de privilégio na sociedade, né? Bom, depois eu lembro e volto a falar, se der tempo. Estou aqui correndo porque eu quero falar todas as fases. Não sei se ainda tenho tempo, né, Marina? E aí eu digo sobre a quarta fase, que seria a autonomia, né? Uma fase onde os intelectuais brasileiros, e aí a gente hoje só tem esse funil, né? Hoje a gente tem essa possibilidade de disseminar essas informações, mas foram informações que foram pesquisadas, né? E sempre com disputas ideológicas, né, gente? De projeto de Brasil, de vida, de sociedade e de humanidade. E a quarta fase, que foi depois de 50, depois desse evento da Unesco, que foi com o professor Carlos Rosenbaum, do Centro de Estudos Afroasiáticos e o PERJ, da Universidade Cândido Mendes, que aí não se tinha dúvidas. Quem quisesse entender já saberia que há uma autonomia das questões raciais com os elementos econômicos. Bom, e aí, após essa fase, que eu já chamo de quinta fase, que é o momento, né, daquele momento ainda de pandemia que a gente viu a morte, o assassinato de George Floyd. Mesmo o nosso movimento negro se expondo tanto, né, a comprovar e reverter toda uma condição, né, de inferioridade, de subjugar, de discriminação da população negra, só o assassinato do George Floyd
as vidas negras importam. Algo que a população negra já vem falando e dados informando a quantas andam, né, a nossa vida. Depois teve também a Beyoncé, um movimento muito importante, que negro é rei, e tivemos também um debate muito grande do Wakanda Forever, que deu muito pano para manga e que reverberou no imaginário social de nossas crianças, jovens e até adultos. E aí, Valdineia, como pensar uma relação racial, né, para além dos muros das escolas? Porque a educação ela tem a Lei 10.639 e a 11.645. Mas nós também precisamos entender, pessoal, e sempre se perguntar como a escola pode atuar de uma maneira, aquela palavra que está na moda, antirracista. Eu aqui não tenho uma resposta, mas eu tenho uma dica, que é com a intencionalidade pedagógica. Ela precisa pensar, sim, as relações raciais. Ela precisa ver o quanto o nosso imaginário, o quanto a nossa composição social beneficia a população embranquecida e branqueada e desfavorece o menino negro de boné, a menina que vem com a trancinha e até quem não vem, né? Até quem tenta se ajustar nesse ideal, né, de branqueamento, de se branquear, né, mas que não consegue se ver negro, né? Como é que a gente pode fazer? Tendo intencionalidade na organização da escola, nas práticas pedagógicas, nos rituais. Eles precisam ser politicamente, né, racializados. Assim como hoje está aqui esse seminário, os seminários de prática educativa estão hoje elegendo esse debate. A gente precisa pensar, né, quem mais está perdendo nessa sociedade? Quem mais morre? Quem mais é violentado? Quem ganha menos? Quem menos frequenta a universidade? Quem menos sabe do seu passado, sua história, né? Bom, e aí destacar os valores, os prestígios, os privilégios de uma branquitude que está aí. Porque até então a gente sabe muito, né, da nossa negritude. A gente sabe do samba que a gente aprendeu, né, que a gente conhece, do funk, dos jongos, das religiões de matriz africana, da Umbanda, do Candomblé, né? A gente sabe, a gente compreende, mas como é que a gente pode formalizar e aprofundar? E como é que a gente também se protege de todo esse ideal de branqueamento, de consumo, desse neoliberalismo, das redes sociais tão avançadas, desse ideal de beleza, de consumo, tá? Bom, e ter, né, como dizia o bom e velho Marx, ter a realidade como critério, né? É muito importante. Falar para as nossas crianças, nossos adolescentes, aqui eu estou numa escola onde eu tenho muitos adolescentes. Não tem uma aula que eu não toque do genocídio negro, que eu não fale do empobrecimento das mulheres negras, de suas mães, de suas vós. Isso é uma ação educativa, é político, isso move. Só dizer para o menino que isso foi algo elaborado, né? A gente não vive isso porque por um acaso, né? Falando do encarceramento, trago as leis, né? Lá ainda do Brasil, né? Acabou de virar república, a primeira coisa que o Brasil fez foi institucionalizar um sistema carcerário, um sistema de segurança que não nos protege, muito pelo contrário, nos coage, enquanto pretos, né? Bom, falar da superexploração do trabalho, do homem negro, da mulher negra, né? Do imaginário social, de subalternização e marginalização das religiões de matriz africana. Que isso? Como a gente não conhece, né? Como a escola não promove esse debate com dignidade e se achando tão verdade as religiões, né, de matrizes cristãs? Até onde a gente vai chegar com o neoprotestantismo, né, que usurpa a cultura, uma cultura ancestral que é negra, utilizando em sua retórica e
enfrentando. E, por fim, gente, falar de política. Falar de política também é falar das relações étnico-raciais. Quem manda, quem não manda, quem pede, né? Como manda, por que manda, o que manda, o que é o poder, por que o poder, e falar de polícia, falar de milícia, falar de segurança pública. A gente também precisa dizer para os nossos alunos, isso educa, né? E aí, para terminar a minha fala, eu gostaria de chamar o professor Miguel para apresentar um vídeo que vale muito a pena a gente depois assistir novamente, né, se vocês tiverem interesse, que se chama Educação Antirracista. É de uma pedagoga do Canal Preto, que chama bastante atenção sobre algumas questões. E é com ela que eu termino a minha fala e, de antemão, peço que vocês fiquem bem atentos. Vamos lá? Esse estrago que o racismo provoca na criança, não tem André Luiz, Orixá, Jesus Cristo, Bezerra de Menezes, não tem ninguém que vai mudar essa lógica. Porque o racismo é uma violência que ele não vai sair da sua cabeça. Na questão da educação, eu fico pensando assim, como que os rituais pedagógicos fortalecem o racismo. O movimento negro já denuncia isso desde 1930, desde 1940, centenário da abolição, 88. Nós fomos ao MEC dizendo que a gente precisava de mudar a escola. Então, eu acho importante trazer a história para a gente lembrar que o movimento negro sempre foi um sujeito político ativo. E a gente entregou esse protocolo para o MEC falando é preciso discutir, porque a gente já entendia que rendimento escolar tem a ver com afetividade. Não discute DEB sem discutir racismo. Não discute avanço educacional sem trabalhar a autoestima da criança negra. O racismo está ligado diretamente ao processo de ensino-aprendizagem. Não é à toa que todos os projetos de turmas aceleradas, ou dificuldade de aprendizagem, ou turmas com um número mais atrasado, quando as pessoas colocam essa turma mais desenvolvida, essa aqui é pior, as crianças negras estão em todas as turmas consideradas piores. Nós somos geneticamente capacitados, como qualquer outra pessoa branca. Se o projeto Genoma já disse isso, a ciência já legitimou isso, por que é que a gente está congelado naquele lugar do não saber? É porque a professora negra, que não encosta na mão da criança negra, está fazendo com que ela se retraia e ela tenha vergonha da sua identidade. É porque o professor negro que chega na sala de aula e já tem o destino traçado, de onde até onde essa criança negra vai chegar, ele está contribuindo para o desenvolvimento desse menino. Não tem condições dessa pessoa querer avançar, deixando ele sempre calado, amuado, invisível. Não fala da cultura, porque o menino negro, que é de candomblé, que não pode vestir a roupa branca dentro da escola, porque sabe que vai ser retaliado, e que a gente tem vergonha de pegar o livro de história na 5ª série e ver a nossa história que começa os escravos. Ninguém fala dos reis, das rainhas, da resistência. Se todo modelo que a escola traz é negativo, como é que a gente vai ter rendimento escolar, gente? Se eu trabalho o dia inteiro para estudar só de noite em escola pública, lá longe, onde eu moro na periferia, como é que eu vou chegar igual e ter o mesmo rendimento? Eu lanço um livro falando exatamente sobre isso. Bullying não. Isso é racismo? Negras em Confidências, relatos de mulheres negras que sofreram violência no ensino fundamental. O bullying te descaracteriza, mas o racismo te desumaniza. E o curioso é que eu tenho escritoras no meu livro de 70 anos que conta a história aos 6 anos de idade. Quando eu tinha 6 anos, o Paulo José da Silva, ela sabe o nome do agressor, ela sabe a época que foi, ela sabe a situação que aconteceu, porque o racismo é uma violência que ele não vai sair da sua cabeça. Então a gente pega relatos como esse para dizer para o professor, preste atenção, porque a sua atitude é um ritual pedagógico que fortalece o racismo, o silêncio curricular e por aí vai. Então a Lei 10.609 foi um avanço, mas eu acho que o movimento negro teve uma grande sacada. Se nós formos, o povo negro, proibido de frequentar a escola pública, uma época da história do Brasil, a gente volta para dentro da escola para ensinar o professor a trabalhar a questão racial na escola. Porque nossa entrada na escola não podia ser uma entrada positiva. Então a gente começou a trabalhar a identidade dos professores. Antes de fazer o trabalho com os alunos, a gente trabalha a identidade dos professores. Vem cá, vamos sentar aqui. Porque essa é a armadilha que o racismo pegou. Então, seu pai é preto, a sua mãe é branca, você pode ser branco, se seu pai é preto, como que é isso?
não vê quem que nós estamos falando de quem mesmo. Então, trabalhar a identidade do professor, porque eu costumo dizer que o professor que olha para o espelho não acha sua cara preta legal, não vai trabalhar 10 meses, não. Eu digo sempre aos professores, se você não dá conta de trabalhar a questão racial na escola, se você não dá conta de entender a sua identidade racial, saia da escola. Porque o estrago que o racismo provoca na criança, não tem André Luiz, Orixá, Jesus Cristo, Bezerra de Menezes, não tem ninguém que vai mudar essa lógica, porque são situações aparentemente sutis, mas extremamente eficazes para deformar a gente pro resto da vida. Eu acho que a educação para a gente passa por aí. Não é só a educação formal. A educação para a cultura negra não é nem a escola, não é nem o pós-doutorado. Para nós, a pessoa mais sábia é a pessoa mais velha, que já aprendeu com a vida. Por isso que a gente fala que quando morre um negro, um velho, o idoso negro, é como se tivesse queimado uma biblioteca inteira pela sua sabedoria, pela sua experiência e pelas formas que vão ensinando a gente a se educar, a respeitar os mais velhos, a falar mais baixo, a pedir bênção, a reverenciar outros valores que a escola não vai conseguir. E a gente ainda precisa da escola, mas a gente tem outras formas de educação que eu acho que são muito mais eficazes, que garantem a gente. Então, eu acho que a escola tem muito que aprender com o movimento social negro. Obrigada mais uma vez, professor Miguel. Pois é, a professora Benilda Brito, ela é excelente em suas reflexões, né? E eu gostaria de agradecer a vocês, né? Mais uma vez ao convite, e deixo aqui a reflexão da professora Conceição Evaristo, e que alguns de vocês devem conhecer, que diz assim: a nossa escrevivência não pode ser lida como história de minar os da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. Conceição Evaristo. E que a gente não se conforme com injustiças, violências, principalmente por conta da cor da pele, né? E aí, mais uma vez, vem o aprendizado de mais velhos. O Nelson Mandela já disse, né? Se nos ensinaram a odiar, por que a gente, né, caminha para aprender a amar, respeitar, trocar e ser seres humanos melhores, né? Eu agradeço e encerro por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Valdinéia, por tudo, né? Pela sua fala, pelos materiais que você traz. Eu me sinto muito contemplada, assim, no sentido de que acredito que para criar uma pedagogia antirracista na escola, a gente precisa também pensar nessa pedagogia antirracista nos cursos de formação de professores, né? Nas licenciaturas, porque são esses professores que vão chegar nas escolas e trabalhar com as crianças. E eu vejo que o curso de pedagogia o nosso LIPEAD trata desses temas, né, de maneira ampla, e especificamente o seminário que eu estou coordenando, que chama Direitos Humanos e Diversidade na Educação, tem abordado bastante, né, todos esses assuntos. Então, especialmente para os alunos e alunas matriculados nesse seminário, acho que essa manhã, esse debate todo vai ser um prato cheio quando a gente fizer o nosso encontro específico, né, na nossa sala específica do Seminário 2. Então, muitíssimo obrigada. Eu vou incentivar aí as pessoas que coloquem perguntas no chat para que a gente possa continuar a conversa com você depois da professora Marise, tá? Muito obrigada. Professora Marise, tudo bem? Tudo bem. Então, a palavra está com você. Bom, a todas, todos e todos, bom dia, boa tarde e boa noite. Bom, eu parto de uma frase para a gente começar esse diálogo, que foi dito por um aluno do ensino médio numa das escolas que eu trabalhava, que é uma escola que a gente tem um projeto, que é o projeto Africanidade, que a gente ajudou a desenvolver, e hoje tem quase 15 anos isso,
E mais, muito tempo depois, com a chegada de um professor, a gente desenvolve até hoje o projeto também Agosto Indígena. E ele disse o seguinte, esse aluno: somos alimentados daquilo que nos dão. Então, esse pensamento, ele exprime o tamanho da nossa responsabilidade. Responsabilidade enquanto professores, né? E aí, nesse sentido, é importante a gente expor aqui, né, qual a importância da gente trabalhar a questão das relações étnico-raciais, né? Porque, na verdade, o que a gente percebe é que, para além dessa educação que a gente precisa fazer, a gente precisa também garantir, não só apenas nos cursos de pedagogia, mas nos cursos das universidades, de qualquer espaço. Sejam eles médicos, enfermeiros, engenheiros, enfim, em todas as modalidades do ensino, a educação para as relações étnico-raciais. Porque quando eles saem de lá com um currículo extremamente eurocêntrico, é muito difícil que, ao chegar, ou seja, no seu trabalho como profissional, ou seja, como professor de uma universidade, falando sobre aquilo que eles se formaram, sem uma educação para as relações étnico-raciais, eles vão continuar reproduzindo essa forma eurocêntrica, que é a visão do mundo que a gente ainda tem nesse país que está sendo colonizado nesse exato momento. A gente nunca deixou de ser colônia, né? A colônia, ela só muda a forma de ser, mas a gente continua sendo colonizado nesse exato momento. E, na verdade, né, a Lei 11.645 e a 10.639, ela ainda é construída dentro das escolas como algo periférico, né, dentro dos projetos. Dificilmente a gente vai ver um professor ou uma professora que vai trabalhar essas questões dentro da sua matéria. Por isso que é importante a gente mudar isso nas universidades, porque assim a gente consegue modificar isso nos projetos políticos pedagógicos das escolas e nos currículos, né, das nossas escolas. Eu, como professor indígena, trabalhando em escolas não indígenas, eu ouço muitas falas preconceituosas e racistas com relação à população indígena. Uma delas foi ouvir de um aluno que um professor disse que um indígena com uma câmera, com um celular, né, tirando foto, e um macaco é a mesma coisa, né? Quando dizem para mim, né, pelas minhas costas, que eu sou índia do Paraguai, porque eu nasci na cidade, né? Então, a gente percebe que existe ainda, né, os estereótipos que, dentro dessa sociedade, nos congelam no século XVI e nos fazem como uma sociedade de menos valor, né, como uma comunidade de menos valor. E aí, essas universidades, elas precisam realmente reconhecer que as suas epistemologias, elas reforçam e continuam alimentando esse racismo. Porque, como o próprio Boaventura ele coloca, né, propicia a continuidade da pedagogia das ausências. Então, eu quero passar agora para o meu PowerPoint, por favor, para a gente perceber, né, quanto ainda é necessário a gente desenvolver para a gente chegar numa educação para as relações étnico-raciais que realmente sejam boas para negros e indígenas, né? Pode passar. Primeira coisa é esse card aí que diz que o macaquinho, né, ele pergunta para o curumim, né,
O que o curumim sonha ser quando crescer? Ele diz respeitado, né? E é algo que a gente, nos dias de hoje, ainda espera ser respeitado nessa sociedade, que nos trata como se nós fôssemos um povo que veio de outro lugar, que não é daqui, né? E que a gente está nesse território há 8.000 anos, né? A gente está no território de Pindorama, que vocês chamam de Brasil, há 8.000 anos, né? Há mais de 20.000 anos em território de Abiyala, que vocês chamam de continente americano, né? Que remete a Américo Vespúcio, que foi aquele que foi um dos primeiros a invadir Abiyala, né? Então, a gente, na verdade, precisa de respeito, e o respeito ele só vem na medida de que você conhece. E foi por conta desse desconhecimento dos professores que nós ocupamos o prédio do antigo Museu do Índio, né? E lá nós queríamos construir o Instituto Tamoio dos Povos Originários, um instituto de promoção e difusão da história e cultura indígena, uma cultura que é extremamente invisibilizada, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Onde os tamoios foi uma grande confederação, que quer dizer aquele que é o mais antigo e que merece respeito, dentro do Rio de Janeiro contra os portugueses, né? A maior confederação, a maior revolta, primeira maior revolta do povo indígena nesse território, né? E hoje a gente luta, né, para construir a Praça Uruçumirim, fica ali, ó, aos pés da Igreja da Glória. Igrejas que foram muitas vezes construídas em cima de aldeamentos, né? Que é para você invisibilizar essas questões, né? E na Praça do Sumirim existia uma aldeia chamada Aldeia Carioca, ao qual o povo que nasce no Rio de Janeiro tem esse nome, né, de carioca, sem nem saber por que esse nome existe. Pode passar. Então, por que existe a Lei 11.645, né? Então, é isso que eu acabei de dizer. Desde a chegada dos portugueses, esses povos eles nunca foram tratados como donos da terra, e sim como entrave ao progresso. Continuamos a ser tratados como entrave ao progresso nesse exato momento, né, onde esse governo que aí está, né, ele nega direitos, inclusive dos nossos territórios, que são apenas 13% do território brasileiro, né? Produzindo PL 191, que quer garantir exploração de ouro e minério dentro de terras indígenas, o que constitucionalmente isso é errado, é impossível, né? Mas ele quer isso, ele quer fazer o marco temporal, colocando inclusive que só serão terras indígenas, terras que na época da promulgação da Constituição Federal você já estivesse no território. E esquecendo 20 anos de ditadura militar que produziu um extremo genocídio e esbulho de terras indígenas. Aliás, as terras indígenas elas sofrem esse esbulho há pouco mais de 500 anos, né? Então, quando a gente fala que nós somos, né, tratados como selvagens, como no pior significado dessa palavra, né, que é um entrave aos interesses econômicos, né, não só dos portugueses, mas agora da elite, né, qualquer semelhança com os dias atuais, ela não é mera coincidência. Pode passar. E aí a gente vê aí, ó, que no Brasil, né, em todo o continente de Abiyala, essa luta, né, do meu povo, né, do povo indígena é a mesma, né? Combate contra preconceito, contra o esbulho de territórios ancestrais e violência gerada pelo capitalismo. Nós estamos em choque de colisão
há 500 anos com o capitalismo, né? E aí o que acontece? As terras hoje são retiradas, né, dos povos indígenas, eles são expulsos dela e vão viver assim, ó, à beira da estrada. Só na região sul, nós temos mais de 1000 acampamentos como esse. E crianças como essas, né? Desnutridas, sem direito à saúde, educação, água potável e alimentos para poder sobreviver. Pode passar. A gente, né, nós, povos indígenas, e eu estou falando de toda a Biayala, não só de Pindorama, que é Brasil, para vocês, né? A gente sempre foi e continua sendo expulso das terras pelos governos, que são produzidos pelas elites, né? São financiadas pelas elites desse país, né? Quando a gente vê o que é a bancada BBB, bala, Bíblia e boi, a gente consegue entender isso, né? Porque eles sempre votam contra os interesses não só da classe trabalhadora e de todos os povos que aqui vivem como minorias. Nós não somos minorias porque nós somos a maioria desse país, né? Continuam negando direito a bons territórios, negando direito a boas casas, negando direito a boa educação, negando direito a boa saúde, e não é diferente nem na aldeia e nem hoje, né? Hoje não, há 12 anos atrás, 40% do povo indígena que vive nas cidades, completamente invisíveis. Pode passar. E aí a gente vive, onde a gente vive, né? Não temos pesquisa para mostrar onde a gente vive. Não temos pesquisa para mostrar as etnias que estão lá, salvo aquilo que o IBGE coloca, que é infinitamente menos do que nós somos, né? Porque o IBGE ele só tem o quesito indígena a partir do censo de 2000. No censo de 2000 foi por amostragem, crescemos muito em número. Quando chegou em 2010, eles colocaram várias barreiras para o povo indígena se autodeclarar. E o IBGE ele trabalha exclusivamente com autodeclaração. Então, dentro desses quase 47% da população parda, existem muitos indígenas. E por que eu digo isso? Porque quando chegou, né, o censo de 2010, o que eles fizeram? Eles colocaram, quando você colocava que era indígena, abria uma série de perguntas específicas para quem vive em aldeia. Língua falada, etnia, terra indígena, nome da sua aldeia. Quero dizer para vocês que as cidades invadem territórios indígenas, produzem uma série de violências e muitos de nós são obrigados a vir para a cidade. No meu caso, a minha bisavó e a minha avó, né, que vieram para a cidade, né? Então isso não me faz menos indígena, porque todo o território de Pindorama é território indígena. Aldeamento a gente só começa a ter a partir da invasão que nós sofremos, né, em 1500. Então, era, na verdade, para você poder fazer com que esses indígenas pudessem ser observados, né, o tempo todo. Mas quando eles colocaram essas perguntas que eram obrigatórias para você responder, muitos deixaram de se colocar enquanto indígena e passaram a se colocar como pardo. Nós perdemos do censo de 2000 para 2010, só na cidade do Rio de Janeiro, 15 mil indígenas.
Em todo o estado, aproximadamente 35 mil indígenas deixaram de se autodeclarar. Então, essa, na verdade, é uma política implementada pelos governos, para que quanto menos indígenas houver, melhor. Porque ainda perdura no imaginário social que o indígena, que eles chamam de índio, o índio, são os verdadeiros donos da terra, né? Então, por isso, é necessário nos negar, né? Por exemplo, o programa, né, Morar Carioca, lá da Prefeitura do Rio de Janeiro, acabou revisando o número de favelas no estado do Rio de Janeiro. No município do Rio de Janeiro, né? Que de 763 favelas, são 1.018 hoje, né? E a Rede da Maré, em parceria com o Observatório do Maré Censo, que é produzido há 3 anos, né? A partir do censo de 2010, né? Eles ficaram sabendo que na Maré existe uma população dos 140 mil pessoas, uma população de 800 indígenas só vivendo na Maré, né? E completamente invisíveis, né? Basta ver quando se faz uma pesquisa sobre violência, nunca o povo indígena aparece nessas pesquisas nas favelas, né? Não existe pesquisa, por exemplo, de mercado de trabalho. Não existe pesquisa de feminicídio nas cidades contra mulheres indígenas. O Covid mostrou isso, né? Que muitas pessoas que morreram nas cidades eram indígenas, mas foram colocados como pardos. Pode passar. E aí a Maré, né, coloca aí Maré terra de índio, né? Esse trabalho, né, dessa ONG Mães da Maré, Pescando Artes, foi feito por uma pataxó, né, de nome Turi, que depois de muitos anos vivendo na Maré, ela voltou para sua aldeia Barra Velha, em Porto Seguro, né? Mas eles aí colocam que existem, né, vários povos indígenas e muitos indígenas vivendo nessa favela, nesse complexo favelístico. E aí o Wallace de Deus, que é um antropólogo da UF, né, ele coloca, né, que a maior parte da população brasileira se enxerga como parda e não como indígena. Isso se deve ao fato de que ainda se pensam os índios como aquelas pessoas que moram em terras longínquas, na floresta, em uma imagem contrastante do outro, né? Porque lá na aldeia Maracanã mesmo, né, quando ela vira a aldeia Maracanã e a gente é expulso de lá em 2013, antes, quando tem toda aquela luta, a gente escutava muito na rua o que a gente estava fazendo na cidade, que nosso lugar era no mato. Então, essas são falas, né, que mostram a discriminação e o preconceito que a gente sofre. Pode passar. E esse progresso, ele não ataca só a gente. Esse processo de progresso é o progresso da morte, como diz Marcelo Herá de Ecupé, que é Guarani do Espírito Santo. E esse progresso, ele mata não só as árvores, né, e toda a biodiversidade que nela habita, como animais e também povos indígenas, povos ribeirinhos, né? Porque colocar, por exemplo, 20 mil garimpeiros dentro de terra Yanomami tem feito com que esse povo ele sofra de malária, ele sofra de desnutrição grave e ele sofra de estupro
e violências mil dentro de sua própria terra indígena, né? E o governo não faz absolutamente nada. Então, em nome desse progresso que exclui e mata, né? O plantio das monoculturas, a criação de gado, as mineradoras e todos os projetos de hidrelétricas, né? Destroem a biodiversidade e a autossustentabilidade de vários povos. Isso aqui é a estrada que foi construída para a construção de Belo Monte. Belo Monte, né, que hoje é a segunda maior hidrelétrica do mundo. Perguntam se os povos dessa região são beneficiadas com essa eletricidade. Não, não são beneficiadas com ela, né? Como eu disse, nós continuamos a ser colonizados. Toda essa eletricidade, ela vai para fora do Brasil. Pode passar. E aí os povos indígenas, na verdade, continuam resistindo a esse projeto econômico e político que é o capitalismo, desde que essas terras foram invadidas, né? Então, há mais de 5 séculos, essa lógica perversa do lucro a qualquer custo, né? Sem se preocupar com vidas indígenas, segue seu curso, né? E a gente continua exigindo a demarcação das nossas terras, que muitas estão em litígio, sentadas há mais de 30 anos no STF. Pode passar. Então, na cidade, nós somos invisíveis, né? Nós somos vítimas de racismo e de muitos silenciamentos. Ainda perduram os estereótipos sobre quem é indígena. Quantas vezes eu já fui perguntada se eu sou índia de verdade? Perguntam primeiro se eu sou peruana, sem saber por quê, né? Mas que, na verdade, os peruanos têm muito fenótipo indígena, né? Porque são indígenas. E aí, quando eu digo que eu sou indígena, né, eles me perguntam se eu sou índio de verdade. E eu vou dizer para vocês que não são só os brancos que fazem esse tipo de pergunta. Todas as pessoas de qualquer povo fazem esse tipo de pergunta para a gente, né? E a gente precisa explicar que nós somos povos diaspóricos no nosso próprio território. Não é o fato de nascer numa aldeia que te faz mais ou menos indígena, né? Então, eles cobram esse fenótipo, eles cobram ser nascido num território ancestral, né? Falar a nossa língua, saber a nossa etnia, mas, como eu disse para vocês, nós somos povos diaspóricos e a primeira coisa que os nossos pais e mães fazem conosco quando a gente vive na cidade é se silenciar sobre as questões indígenas para nos proteger. Porque o racismo, ele é muito grande. Então, é melhor que eles olhem para a gente e digam, nossa, você não parece carioca, escutei muito isso. E eu digo, por quê? Senão você parece com aquele povo do norte. Então, na verdade, é porque o norte tem mais de 70% das etnias do Brasil. Perdura o pensamento que se a gente não nasce na aldeia, a gente é descendente, é pardo, e essa invisibilidade nas pesquisas que tem corte étnico-racial, que nós não temos. Pode passar. E aí eu quero lembrar as pessoas que existe uma convenção, a Convenção 69 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, né? E que lá, né, na parte 1 da Política Geral, artigo 1, está lá na linha B, aos povos em países independentes, considerados indígenas, pelo fato de descenderem de populações que habitam o país ou uma região geográfica pertencente ao país da época da conquista ou da colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições
sociais, econômicas, culturais e políticas ou parte delas. Quer dizer que muitos de nós, quando vivemos na cidade, perdemos a nossa língua, muitos perdem a sua etnia, mas dentro da nossa família, a nossa forma de construção e de relação, ela é uma educação indígena. E falo isso para vocês porque eu vou a muitas aldeias, inclusive do meu povo, Guarani, e percebo que a forma com que nós fomos criados é a forma de criação da população indígena, que é a educação coletiva. E mais do que isso, é fundamental dizer para vocês também que boa parte da cultura hoje do povo brasileiro é a educação e a cultura do povo indígena, né? Nós emprestamos parte da nossa cultura para vocês, né? Então, essa consciência da nossa identidade é que nos faz indígena, e não nosso fenótipo ou o local onde a gente nasceu. Pode passar. E aí eu queria que colocasse esse vídeo, né, para a gente poder conversar. Pode colocar. A mãe do Brasil é indígena, ainda que o país tenha mais orgulho do seu pai europeu, que o trata como um filho bastardo. Brasil, sua raiz vem daqui, do povo ancestral, que veste uma história, que escreve na pele sua cultura, suas preces, suas lutas. Nós somos um país rico, diverso e guerreiro, porém um país que mata o seu povo originário, aqueles que construíram essa nação. O indígena não é aquele que você conhece dos antigos livros de história, porque o livro de história não foi escrito pelo indígena. Ele não está apenas na aldeia tentando sobreviver. Ele está na aldeia, na universidade, no mercado de trabalho, na arte, porque o Brasil todo é terra indígena. O brasileiro devia ter mais orgulho do sangue indígena que corre em suas veias. Porque a mãe do Brasil é indígena. Então, com esse vídeo, né, eu encerro aqui dizendo para vocês que é fundamental que a gente estabeleça e agradecer também a pedagogia, o curso de pedagogia da Unirio, né, por esse convite, e dizer que é fundamental que a gente construa dentro dos nossos colegas essa educação antirracista, para que os nossos alunos, inclusive, se vejam dentro das escolas. Aveté, muito obrigado, e que Nhanderu sempre nos guarde, ilumine e construa o nosso caminho. Muitíssimo obrigada, professora Marise. A gente está até comentando aqui no grupo do WhatsApp das coordenações pelas as duas falas maravilhosas. Assim, acho que os nossos estudantes vão aproveitar muito, assim como eu mesma aprendi muito essa manhã. A gente vai passar, então, agora para as perguntas, comentários. Eu vejo que já tem uma pergunta, né, Jéssica, do Ivo aqui no chat. Tem duas perguntas já. Tem sim. Eu já queria só lançar uma provocação que pode ficar para o final também. Qual a avaliação de vocês, professoras, sobre o impacto desses temas na formação dos estudantes de licenciatura? Lembrando que a professora Marise enfatizou, né, que a gente está aqui num curso de pedagogia. Eu atuo no presencial no curso de licenciatura em teatro, em que esses temas estão muito
muito presentes, especialmente por conta do nosso corpo discente, que é um corpo discente mais diverso, não diverso, né, ainda no ponto que a gente gostaria que fosse, mas temos muitos estudantes negros e negras que têm forçado, inclusive, uma mudança nas epistemologias, né, no currículo do curso e tudo mais, mas existem muitas outras áreas do conhecimento que talvez ainda não estejam, né, tão abertas para esses debates e tal. Então, deixa para o final essa minha questão, mas gostaria de saber qual a avaliação de vocês em relação a isso. Posso, então, fazer a primeira pergunta que está aqui no chat, que é do Ivo. Acho que são 2 perguntas do Ivo, né? Pode fazer, eu anotei. Se precisar, eu estou com elas registradas aqui. Então você quer ler, Jéssica? Posso fazer. A primeira então, questão, o professor Ivo do Rosário direcionou à professora Valdineia, né? Prezada Valdineia, muito obrigado pela sua fala tão esclarecedora e potente. Questões muito pertinentes. Tenho uma dúvida. Tenho a sensação de que era mais comum as expressões povo negro, os negros. Atualmente tenho ouvido com maior frequência as expressões povo preto, os pretos. Gostaria de saber por que houve essa mudança e quais sentidos estão presentes nesses termos. Obrigado. Depois eu passo para a segunda pergunta ou eu posso fazer? Obrigada. Eu acho que a gente pode ir, né, nesse ritmo. Obrigada, professor Ivo, pela pergunta. Uma pergunta muito pertinente. E ela está direcionada às produções de identidades negras no Brasil. Não é uma pergunta simples, é extremamente complexa, porque ela está relacionada a questões históricas, linguísticas, culturais, políticas, ideológicas e raciais. E aí, quando a gente fala de negritude e subjetividade da negritude, né, da população negra, a gente está se referindo a um processo psicológico decorrente no indivíduo a partir de histórias e sentimentos conflituosos da sua relação com uma branquitude, né? De maneira violenta aos negros, primeiramente. Esse uso, né, socialmente, que o senhor está, né, delimitando a pergunta, do negro como expressão, a gente pode fazer uma reflexão. Quem utilizava essa expressão? População negra. Quem utilizava a população preta? A gente utilizou essa expressão de um fomento muito grande e com uma influência muito grande dos movimentos norte-americanos, né? Do Black Power, da Black Music. Então, os negros de classe média, né, importaram para cá essa expressão. Por que eu estou dizendo isso? Alguns grupos, sim, definiam população negra, porque no Brasil, dado algumas pesquisas, até a década de 80, a população negra tinha uma grande dificuldade de se remeter ao continente africano. E por conta de toda essa história, né, de todas essas fases do racialismo no Brasil, o brasileiro, ele não se definia como negro. Era marrom bombom, mulatinho, moreninho, café com leite, pretinho, caboclo, cafuso, mamelô. Era tudo, menos negro. E nessa onda institucional, as universidades se apropriaram, o IBGE se apropriou. Inclusive, eu estudei com a professora, que é antropóloga também do IBGE, ela que era, na época, né, era responsável, a professora Moema De Poli. Ela era responsável por essa categoria raça no IBGE. E teve um levantamento feito onde já vinham com essa organização.
negro, branco, amarelo e indígena. E foi um fiasco para o IBGE, porque, à época, isso na década de 90, a população negra não se dizia negra, e sim preta e parda. Ela sacou bem, estudiosa já de relações raciais, né? Inclusive foi nossa professora no PENESB, junto com a professora Yolanda. E aí ela, enquanto IBGE e o seu grupo, entendeu que a população negra, né, que a gente agora definiu como negra, não se via como negra, e sim preta e parda. A grande comunidade preta, negra do Brasil. Inclusive, ali ela viu também esse detalhe que os pardos, os mestiços, eles não se definiam como negros, né? Porque eles acabavam se assemelhando com a branquitude. Então, eles não queriam ser pretos e nem negros. Então, se definiam pardos. Mas seus traços, suas histórias, né? Toda a sua condição era por conta do compartilhamento com negros. Ou seja, negros também, né? E aí ela começou um entendimento do IBGE é o seguinte: quando a pessoa se declara preta ou parda, ela entra para a categoria negra, tá? Então eu estou tentando só resumir para você por que era negro antes em algumas fontes, em algumas instituições, e preto agora, né? Agora não, sempre foi mais preto do que negro, e muitas outras maneiras, né? Então é muito interessante a sua pergunta e é muito complexa. Espero ter atendido e deixado alguma sementinha, né? Porque a questão linguística e histórica ela está muito atrelada, então dependeu muito do momento histórico. Hoje a gente já tem ouvido mais as pessoas falarem do negro, da negritude, mas justamente porque estão se reconhecendo, né, primeiro, oriundas do continente africano, afro-brasileiros, no nosso caso, né, e entendendo que houve, sim, essa opressão e que somos discriminados. Então, perpassa por esse caminho histórico, cultural e político. Eu espero ter te saciado a sua sede em relação a essa questão. Eu queria fazer um contraponto. Depois eu faço um pequeno comentário. Obrigado. Né, porque, na verdade, quando se faz, e para mim, essa é uma questão muito mais política do que uma outra questão qualquer. Quando você coloca que todos os pardos, né, pretos mais pardos é igual a negros, eu quero lembrar que 40% da população da região norte, ela mais de 40%, ela se autodeclara parda. A região norte tem 70% da população indígena do país. Então, eu quero perguntar se isso também não é uma política de etnocídio da população indígena, que ainda hoje é algo muito, muito jovem, porque, na verdade, acontece a partir da Convenção 69 da OIT, né, de 2003, que as pessoas começam a se declarar indígena. E eu quero que vocês acreditem, isso não é fácil. Eu já fui tirada de dentro de conferência, sendo a única autodeclarada na Conferência Estadual do Rio de Janeiro de Gênero de Mulheres, e me disseram que eu era suposta índia. Então, o que eu estou falando para vocês é algo que eu vivo na pele. Na minha certidão, em 1958, não existia quesito indígena. Aliás, isso só existe agora, a partir de 2000. Na minha certidão está branca. Meu pai me colocou como branca, porque só existia preto, branco, pardo, preto, branco e pardo. E meu pai foi lá e botou branca. Eu era a mais clara da família,
Ele foi lá e colocou branca, mas eu descendo de 2 avós indígenas, pai de mãe e pai de pai. Meu fenótipo não é peruano, meu fenótipo é indígena. E aí, com essa metodologia, então eu passo para a cota dos negros. Você está entendendo qual é o problema que a gente passa com essa questão? Então, eu quero deixar isso aqui para a gente pensar, né? O que essa metodologia tem feito para a nossa população indígena, que nasceu na cidade e que durante muitas décadas não teve o direito de se declarar como indígena, né? Nem colocar o seu nome indígena na certidão, né? Então, isso é algo para a gente pensar. Eu posso fazer a próxima pergunta? Alguém quer comentar? Eu só queria fazer um breve comentário, né? Primeiro, mais uma vez, reforçar a maravilha que está sendo essas falas de vocês, como eu estou aprendendo, né? Mas, Valdinéia, essa pergunta, o que me motivou essa pergunta? Porque quando eu era criança, eu me lembro muito bem que chamar uma criança de preta era considerado preconceituoso, né? E se falava, não é preto, é negro. E agora, modernamente, eu conheço pessoas que dizem, não, mulheres, por exemplo, eu não sou negra, eu sou preta. Então, é isso que me motivou essa pergunta, né? Porque eu acho também que parte do preconceito, ele não é proposital. Eu vou me explicar. Muitas vezes nós temos dificuldade até de entender essas questões. Por isso, mais uma vez, a importância de um momento como esse. Ainda mais considerando que nossos estudantes de pedagogia vão assistir a essas apresentações. Então, a gente tem crianças pretas ou negras, por exemplo, nas escolas, né? Então, é isso que me motivou a pergunta. E eu acho que esse complemento da professora Marise foi fundamental. De fato, invisibiliza os indígenas, né? Quando você declara alguém pardo, mas, na verdade, a pessoa é indígena. Então, é muito bom esse debate, muito bom mesmo. Mas, Valdinéia, essa foi minha motivação, tá? É mais no sentido de respeitar a identidade da pessoa. E muitas vezes a gente chama de negro, a pessoa diz que é preta. A gente chama de preta, a pessoa diz que é negra. Então, como lidar com isso? Eu tenho dificuldade, por exemplo. Obrigado. Oi, eu tenho como só esclarecer e mediar um pouquinho a conversa, Jéssica? Dá tempo, Marina? Acho que sim. Tá, joia. Eu acho que é isso mesmo, né? Mas antes de mais nada, é lembrar que hoje em dia o Brasil consegue ter um pouco mais de maturidade que entender que identidade racial, étnico-racial, ela é promovida pelo sujeito, né? Ou seja, eu não vou dizer quem é negro, quem é branco. A pessoa, é uma questão de identidade, de pertencimento, é uma questão ideológica, psicológica, né? E de compreensão de toda essa história. Por isso a importância de trabalhar a Lei 10.639 e a 11.645. Então, a gente já sabe que, por exemplo, eu não posso chamar, até mesmo a questão do racismo, dos racismos em relação à orientação sexual. Nós temos que perguntar qual é a maneira que você gostaria de ser tratado. E, assim, como é que você prefere que eu te chame? Defina a sua identidade étnico-racial. Negra, preta, parda, a pessoa vai dizer qual é o seu nome. Eu não posso chamar, oi, João, oi, Maria. A pessoa vai dizer a identidade. Então, o trato da identidade é muito... passa por essa questão, né? Isso é um elemento. O outro elemento é que o negro acabou acoplando essa nomenclatura de preto e pardo. Ou seja, negro, 2 pontos, preto e pardo. Porque as pessoas tinham realmente dificuldade, né, de se encaixarem nessa questão da negritude. Porque a negritude ela é um fenômeno subjetivo. Ela é uma discussão, entende? Que é muito difícil de ser enquadrada. E aí, quando eu aprendi, o que é ser negro? Ser negro é você ter uma compreensão da sua identidade. O que é ser preto? É você ter a pele preta.
e não saber que a sua condição na sociedade é de discriminação, é de violência em relação a uma branquitude, estava em outro lugar. Hoje em dia eu já vejo um outro debate. E aí eu fico tão encantada com a questão da linguística, né? E percebendo a necessidade de se racializar os debates. E aí, só para acrescentar um pouquinho, como a Marise tem toda a razão, houve um levantamento das células mitocondriais de homens. Tem uma pesquisa, eu esqueci a referência agora, de homens nordestinos. E nessa pesquisa ficou evidente que são as células mitocondriais. São as células aonde remetem, né, a nossa ancestralidade materna, ou seja, a mãe da nossa mãe, da nossa mãe, da nossa mãe. E nesse mapeamento que foi feito, viu que mais de 90% as matriarcas, né, familiares dos nordestinos são de origem de povos indígenas. E eu faço a pergunta que corrobora, é muito mais retórica, sabe, Marise? Você não precisa, né, se preocupar. Por que a identidade indígena do povo nordestino não é vislumbrada, trazida à tona? Né? Onde é que está o nosso povo indígena? Essa pesquisa anuncia. As células mitocondriais já anunciam, já fazem um levantamento onde é que os nossos povos estão. Né? E por que colocar o nome na criança, enfim, dessa maneira. E aí, Marisa, só lembrando, os povos negros também, quando entraram nos tombeiros, eles tinham que, aliás, quando desciam, eles eram rebatizados, né? E seus nomes não eram promovidos, eram esquecidos. Então, isso é muito importante, né? Essa pergunta é uma pergunta muito profunda e muito complexa, sabe? Que o professor Ilva anunciou. Deixa eu te colocar uma coisa. A região Nordeste é a segunda maior região em população indígena do país. Só perde para a região Norte. Agora, quando você faz essa pesquisa da célula mitocondrial em todo o território brasileiro, nós estamos em empate técnico. Entendeu, Valdinéia? 46-44. Não, 40... Peraí, 40... Eu sei que são só 3% que não são negros indígenas. Então, nós estamos no empate técnico entre mães negras e mães indígenas nas células mitocondriais. Nós somos a maioria desse país, entendeu? Mas a questão é de pertencimento. Então, esse pertencimento perpassa pela escola. Então, quando a escola nos invisibiliza, eu falo isso porque eu faço muito projeto em escolas. Projetos que duram meses. E aí, o que acontece quando você... Ontem mesmo fui para uma escola que a gente está fazendo o Agosto Indígena, que começa em março e vai até setembro. E aí, vários alunos vieram falar para mim, professor, então quer dizer que eu posso me declarar indígena? Eu pensei que por eu não nascer na aldeia, eu não podia. Então, isso faz com que os alunos e alunas, tanto na questão negra quanto na questão indígena, eles passem a se autodeclarar, porque eu já disse, eu fui coordenadora do projeto Africanidade mais de 10 anos. E hoje você chega naquela escola, ninguém mais está alisando o cabelo, as pessoas estão se empoderando nos seus corpos. Então essa que é a grande questão. A gente tem que trabalhar junto, a gente tem que estar unido. Nós não somos mais nem menos, nem vocês são mais nem menos. Nós somos iguais e precisamos lutar de forma igual. E não produzir uma política que negue o acesso dos nossos ao empoderamento dos seus corpos. É isso. Obrigada. Obrigada, Marisa e Jéssica. A gente tem mais 2 perguntas. Vou aproveitar mais um pouco a presença de vocês, e que a gente já está meio que encerrando aqui o tempo do nosso encontro, mas temos mais 2 perguntas. Quer que eu faça? Sim. Só um instante, deixa eu abrir aqui. A segunda pergunta é do professor Ilvo do Rosário. Prezada professora Marise, parabéns pela sua fala tão necessária.
Até hoje, vejo escolas de ensino fundamental fantasiando crianças de índios no dia 19 de abril. Parece uma folclorização da questão, e isso reforça estereótipos e ideias equivocadas acerca dos povos indígenas. Gostaria de ouvi-la sobre essa prática que ainda insiste em acontecer em muitas escolas. Então, eu estava ontem com um grupo de Itaca da Unirio, numa escola que é feita uma formação com os professores e falando sobre as questões étnico-raciais. E uma professora perguntou o seguinte: então a gente não vai mais colocar os nossos alunos pintados e com cocar, então a gente não faz nada? E aí eu disse para ela o seguinte: olha, o problema nunca foi o cocar. Nunca foi o cocar. O problema é aquilo que o Rurro Santomé coloca, que é o currículo turístico. Você vai falar de mulheres no 8 de março, você vai falar de índio. Quero dizer que Joênio Wapichana acaba de colocar, por lei, que o nome mudou, é Dia dos Povos Indígenas do Brasil. Né? Então, corta essa coisa de índio, que nós somos 305 etnias ainda, graças a Nhanderu. Mas, quando você não trabalha ao longo do seu ano letivo essas questões, aí é complicado você reforçar esse estereótipo. Eu tô rouca de tanto dar palestra no mês de abril. Eu falo, pessoal, gente, tem outros meses do ano, vamos falar de povos indígenas em todos os meses do ano, né? Então, essa é a grande questão. O problema não é o cocar, o problema não é pintura. É você falar só naquele dia. Isso, você pode até não botar cocar, mas se você falar só naquele dia, o que você vai falar? Né? O que você vai estar trazendo? Você não consegue falar de uma pluralidade dessa, né? E da contribuição que a gente teve e tem nesse país, a contar inclusive pelo nosso português, recheado de palavras em tupi-guarani. 40% do que a gente fala em nome de plantas, animais, acidentes geográficos, que dão origem a bairros, a municípios e a estados, está no tronco tupi-guarani, sem exceção, gente. A gente fala mais tupi-guarani do que sonha a nossa boa filosofia. Então, quando você mostra, ao longo do seu período letivo, essa discussão, né, essas contribuições, esses sinais que estão na cultura brasileira, aí sim você não está reforçando estereótipo. E sabe o que acontece? No final do projeto, depois de meses, professora, nós queremos fazer um teatro, façam. Veja aí o que vocês querem fazer. Professora, nós vamos fazer um balé. A senhora traz seus cocares, pinta a gente e coloca outra roupa? Falei, faço. Porque quando a gente faz isso nesse período, você não está fazendo o estereótipo. Eles estão simplesmente reverenciando e tendo um sentimento de pertencimento de algo que eles construíram ao longo de todo o ano letivo. E esse final do projeto é sempre em novembro, quando está no final do ano letivo. Então, é isso que eu digo para vocês. Porque também não fazer nada é continuar invisibilizando a gente. Então, trabalhem o ano inteiro, façam pesquisas. Isso vai fazer com que a gente entenda que povos indígenas são muito mais do que um cocar e uma pintura. Perfeito, professora. Até porque racismo não se combate com um encontro, uma aula, uma palestra, um filme, né? Tem que ser um trabalho, uma ação cotidiana, de todos os dias, de um ano, de muitos anos, né? A Valdineia pediu a palavra e a gente tem uma última pergunta da Nancy. Sim. Sim, é só uma reflexão sobre os povos invisibilizados, né? A gente está aqui pontuando dos povos negros, né? Que somos nós aqui no Brasil. Estamos pontuando dos povos indígenas, mas também nós temos povos ciganos.
E os povos ciganos também são extremamente violentados, silenciados e criminalizados em nossa sociedade, né? Muitos ciganos, eles omitem suas identidades. Muitos ciganos, eles omitem suas origens, né? E também contribuem muito, de uma maneira muito significativa, para essa nação existir, sempre promovendo uma discussão, né, de inclusão, né, de partilha e também de cidadania. Então, é só para deixar essa reflexão, para a gente poder também estarmos atentos quando a gente diz formação de professores. Então, professor de quem para quem? A gente não pode deixar de pensar no povo cigano que está presente no Brasil e que não são poucos, mas sim estão silenciados, estão sim, né, por conta de todo o degredo, de todo açoite, se escondendo de mais violações e violências que os povos indígenas não conseguem, por conta, né, das marcas. Os povos negros também não, mas os povos indígenas também silenciados, né, e coagidos. Obrigada. Então, a última questão aqui que aparece, a Nancy até precisou se retirar já, mas eu vou passar a pergunta dela para você, Valdinéia. Ela diz: é impressão minha ou atualmente as escritoras africanas, pretas, negras, são mais publicadas no Brasil do que os pretos negros? Por quê? O que você teria a dizer sobre isso? Olha, Nancy, né? A Nancy fez essa pergunta. Eu não tenho essa impressão. Eu tenho a impressão de que as mulheres negras são editadas de uma maneira assim, mínima no Brasil, né? Mas eu percebo que com esse movimento do brasileiro se entender negro porque tem origens africanas, aí sim é esse reflexo com mais autoras, né, escritoras negras, né, que não é de agora, né? Então há essa visita aqui, mas eu penso que ainda é um campo extremamente dominado ainda por homens brancos de classe média alta e que estão aí, né? Enquanto a gente não enegrecer o Machado de Assis e não colocar a Conceição Evaristo, né, como uma imortal, vai ser difícil. Mas eu vejo ainda muito pouco diante da produção. O continente africano, ele é um continente com 54 países. Então, a gente conhece quantas? 50? A gente pode listar? Autoras negras, nós conhecemos quantas? 100? Né? Ou seja, a gente ainda precisa fazer muitos movimentos, muitos encontros, muitos seminários com recortes étnico-raciais. E aí eu levo em consideração também escritores indígenas. Quantos tem? Um monte, mas estão invisibilizados. Eu não sei se a sua pergunta foi com esse recorte, mas é só para compartilhar um pouquinho das minhas impressões. É entender que o continente africano também está se entendendo como colonizado. E nós também. Então, somos diaspóricos. E esses encontros, eles acontecem, né? Tem acontecido, né, por conta da globalização, da internet, das redes sociais, mas ainda muito pouco, tanto quanto a nossa necessidade. Então, muito obrigada, Valdinéia, muito obrigada, professora Marise, a todos e todos presentes. A gente vai encerrar, então, essa manhã de debate, que foi riquíssima, valiosíssima. Muito obrigada mais uma vez. E para os estudantes que estão nos assistindo, vocês agora, né, depois de assistirem esse debate, vocês vão procurar junto às equipes de seminários e seus mediadores as atividades específicas de cada um dos seminários, dos seus horários específicos, que provavelmente já estão disponibilizadas nas
plataformas com o endereço das salas virtuais. E, enfim, quero dizer que estou muito feliz também, que tenho certeza que vai dar muita discussão nos nossos encontros agora em separado dos seminários. Muito obrigada, professoras. Bom dia para vocês e até breve.